Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, estaremos aí com todo prazer. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 do Maranhão, e o telefone 991520454. Se você deseja conhecer o nosso trabalho, basta entrar no YouTube e colocar lá Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome, e colocar EBD na TV. Então, nós temos lá 4.500 vídeos das cruzadas evangelísticas que fazemos, dos cultos onde Jesus tem curado milhares de pessoas. Também trabalho com os professores, cursos para professores, cultos de missão, escatologia, evangelismo, missão no lar, cultos para a família, tanto para casais como para idosos, como para jovens. Então você entre lá e tem vídeos lá desde o ano de 2004 até hoje. Todas as lições da Escola Bíblica Dominical também ali estão comentadas. Não se esqueça de dar o like, se inscrever em nosso canal, isso vai ajudar a divulgar os vídeos. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais os estudos escritos, além dos que estão na revista, então entre em contato conosco e envio para você gratuitamente via PDF, via PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente de Curitiba, Paraná. Já estudamos na lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. E hoje vamos estudar a lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Então vamos estudar hoje sobre missões, agora na visão nossa, na visão pentecostal, que é bem diferente da visão missionária das igrejas que se dizem aí reformadas ou tradicionais, ou igrejas que não recebem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e também não recebem os dons do Espírito Santo, já que acreditam que tanto o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, quanto os dons do Espírito Santo, eram manifestações do Espírito Santo apenas para o início da igreja. Então, a eficácia missionária deles é bem inferior ao nosso trabalho missionário. Às vezes eles têm lá missionário há 50 anos lá no campo missionário, no país, e tem 20 pessoas que se converteram. Enquanto o trabalho missionário pentecostal é um trabalho que ganha milhões e milhões de almas. Tanto é verdade que no Brasil, por exemplo, juntando todas as igrejas reformadas, eles não têm o número de crentes que tem apenas a Assembleia de Deus, por exemplo. Então nós vamos ver aí a grande diferença que existe entre pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo e também com os dons do Espírito Santo em operação, como fazer Jesus Cristo. Jesus, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Jesus fazia o que? Ensinava, pregava e curava a todos. Então veja bem, esse curava a todos significa exatamente o que? Sinais, prodígios e maravilhas em operação, porque ele tinha em si o Espírito Santo que lhe concedia poder para pregar o Evangelho. E assim a igreja também se foi iniciada, cheia do Espírito Santo, sendo batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e também os dons do Espírito Santo em operação. Nós podemos já ver a inauguração, então, do falar em línguas no dia de Pentecostes, vamos ver a inauguração dos dons do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando eles já foram usados ali com um dom chamado variedade de línguas.
Depois vamos ver Pedro lá na Porta Formosa, aleijado andando. Vamos ver que Estevão era cheio do poder de Deus também, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam. Depois vamos ver lá Filipe em Samaria, né? Aí vamos ver aí Paulo, Barnabé, e vamos ver toda a igreja sendo usada por Deus em grandes sinais, prodígios, maravilhas. E o Evangelho atingiu o mundo inteiro de então. E de lá para cá, a igreja verdadeira sempre foi cheia do Espírito Santo, sempre os dons do Espírito Santo operaram através da igreja. Então existe a história da igreja pentecostal, que pouca coisa foi escrita, né, como sempre, e vamos ver a igreja reformada, que tem muita coisa escrita. É claro que na igreja reformada, tendo muita coisa escrita, não tem nada sobre a história dos pentecostais ali contida. Eles costumam até inventar uma mentira doida aí, né, dizendo que nós, pentecostais, saímos das igrejas reformadas. Isso é uma brincadeira, né? A igreja começou pentecostal e sempre existiu a igreja pentecostal. Nós não saímos de lá. Pelo contrário, eles é que podem dizer assim, nós saímos da igreja pentecostal, porque a primeira igreja é pentecostal, nasceu no dia do Pentecostes, cheia do Espírito Santo. Alguns aqui não recebiam o batismo com o Espírito Santo devido às suas más intenções, então se separaram, foram ficando nas igrejas onde não aconteciam os batismos com o Espírito Santo e nem os dons do Espírito Santo. Então, hoje existe a igreja reformada e as tradicionais, né, que são essas igrejas que separaram-se da verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja nasceu já cheia do Espírito Santo, nasceu já falando em línguas no dia de Pentecostes, quase 120 pessoas, e prosseguiram sendo batizados com o Espírito Santo. Vai Pedro na casa de Cornélio, por exemplo, ali todos foram batizados com o Espírito Santo, e nem eram judeus. Então nós vamos ver que a história verdadeira da igreja, a igreja é pentecostal desde o seu nascedor. Quem não está na igreja pentecostal é que está na igreja que não é a igreja que nasceu, a igreja de Jesus Cristo legítimo. O próprio Jesus Cristo diz, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e depois disso é que vão sair pregando o Evangelho. Vamos ver o texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Então Jesus deu uma ordem para eles. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz o que vai acontecer ali. Então vocês serão revestidos de poder. Então, eles receberam o Espírito Santo antes de Jesus ser assunto ao céu. Veja bem que Jesus apareceu a eles estavam reunidos no cenáculo, né, ali os apóstolos, e assoprou sobre eles receberam o Espírito Santo. Esta é uma experiência de ser colocado no corpo de Cristo. Então agora, eles recebem o Espírito Santo que vai morar com eles para sempre. São templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. Esta é uma primeira experiência com o Espírito Santo. Agora, a experiência de começar a igreja, de começar a pregar o Evangelho, veio depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Então, 40 dias depois, né, Jesus diz para eles que eles têm que ficar ali em Jerusalém até serem revestidos de poder. E ali eles vão ficar orando 10 dias e no dia de Pentecostes, né, é que vai acontecer então a descida do Espírito Santo com poder sobre eles, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, e a prova disso, a comprovação disso, é que falaram em línguas. Então ali as manifestações do Espírito Santo começam a acontecer na vida deles. Falaram em línguas, sinal do batismo com o Espírito Santo. Veja aí que assim nasceu a igreja de Jesus Cristo, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Então Jesus diz bem claro, vocês vão receber então o batismo com o Espírito Santo
E depois é que vocês vão sair pregando o Evangelho, tanto em Jerusalém, ou seja, ao mesmo tempo. Vão pregar em Jerusalém, vão pregar aqui. Onde está Jerusalém? Na Judéia. Depois vocês vão passar para as tribos do norte, vão pregar em Samaria. E depois vão pregar o mundo inteiro. Então a igreja nasceu em Jerusalém e saiu pregando o Evangelho por toda parte. Verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então veja, o Espírito Santo que estava em Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo que, quando Jesus assoprou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que veio com poder sobre os apóstolos reunidos ali em Jerusalém, e os discípulos também, inclusive Maria, mãe de Jesus, seus irmãos estavam ali presentes. É o mesmo Espírito Santo que veio sobre eles com poder, concedendo a eles, então, poder para pregarem o Evangelho. E esse mesmo Espírito Santo mora dentro de nós, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho. Então o Espírito Santo vem imediatamente morar neles. Agora, a partir daí, eles são filhos de Deus. E é o mesmo Espírito Santo que concede poder para que nós preguemos o Evangelho de maneira eficiente. O Evangelho pregado com poder e unção do Espírito Santo, para que as pessoas se convertam. Aí são o quê? Milhares de pessoas se convertendo, quando existe o legítimo Evangelho, do ensino, da pregação, da cura, da libertação, da presença poderosa do Espírito Santo, com sinais, prodígios e maravilhas, como está escrito em Marcos 16, que saíram pregando e Deus confirmava a palavra com sinais, prodígios, maravilhas, que se seguiam. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, de 1 a 8, e versículo 14 ao versículo 18. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Então veja que eles já receberam o dom de variedade de línguas no mesmo dia, na mesma hora que foram batizados com o Espírito Santo. Eles agora vão falar em línguas, e as pessoas de outras nações que estão ali vão ouvir na sua própria língua. Não quer dizer que eles estavam falando na língua dos estrangeiros. Eles estavam falando em línguas. Eles não entendiam o que estavam falando. Mas as pessoas que estavam ali ouviam na sua própria língua o que eles estavam falando. Veja que Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Mas ele pregou em que língua? Ele pregou em aramaico, ele sabia falar aramaico. Mas como é que eles ouviram e entenderam? Manifestação poderosa do Espírito Santo, de fazer com que as pessoas ouvissem na língua deles. Veja bem,
É uma coisa maravilhosa, é uma manifestação poderosa do Espírito Santo que aconteceu ali. Então, inicialmente, vários apóstolos, né, foram usados para falar em línguas e as pessoas entenderem a língua de origem deles, do país deles. Agora, Pedro prega em aramaico e eles compreendem o que Pedro está pregando na língua deles. Então, eram duas manifestações aí maravilhosas para que houvessem muitas conversões. Veja que quando o Espírito Santo se manifesta poderosamente, então existem muitas conversões. Veja lá, quando Pedro vai à Porta Formosa e aquele homem aleijado anda, são mais 6.000 pessoas que se convertem. Olha aí, já são 9.000 pessoas convertidas no início da igreja. Veja bem, olha lá, Filipe em Samaria pregava e era muito usado em sinais, prodígios e maravilhas. Então as pessoas ouviam e viam o que Filipe falava e fazia. Então, multidões se convertiam. Vamos ver aí, né, Paulo lá em Listra, o aleijado anda, multidão se converte. Pedro ressuscita Dorcas, olha lá, multidão se converte. Pedro na casa de Cornélio, Cornélio e toda a sua família, os soldados se convertem, recebem o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, sempre pregação, ensino da palavra de Deus, acompanhados pelo poder do Espírito Santo em ação. E assim existem milhares de conversões. É assim que nasceu a igreja, é assim que deve ser a igreja. Nessa lição vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. Tópico 1, a concepção de Cristo. Subtópico 1, somos evangélicos. Subtópico 2, somos pentecostais. Subtópico 3, contribuições pentecostais às missões. No tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. Subtópico 1, a causa da obra missionária da primeira igreja. Subtópico 2, a expansão missionária da primeira igreja. Subtópico 3, Deus não faz acepção de pessoas. No tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. Subtópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra. Subtópico 3, Deus age por meio do Espírito Santo. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos, em subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. A introdução diz o seguinte: uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo destes últimos dias. Então, nesta lição você vai encontrar alguns erros doutrinários aí que você deve procurar corrigir, né? Já começamos aqui. Aqui o comentarista coloca que o início do movimento pentecostal foi no século passado. Isso é claro, é um absurdo, né? A igreja nasceu pentecostal. Foi há quase 2.000 anos atrás, né? Então, há 1990 anos atrás, veja só, já nasceu pentecostal, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, sendo usados em dons do Espírito Santo. Então, é lá que nasceu a igreja pentecostal. Pelo amor de Deus, não vá dizer para a sua classe aí que a igreja pentecostal nasceu no século passado. Não faça isso. A igreja nasceu missionária e continua sendo missionária. Veja que a igreja começou a ser missionária imediatamente, no início da igreja. Né? Olha aí, com aquela perseguição que houve em Jerusalém, os discípulos saíram pregando por toda parte. Veja aí, por exemplo, o maior exemplo que nós temos é Filipe em Samaria. Né? Temos aqueles irmãos que pregaram aos gregos lá em Antioquia. Temos os irmãos, no dia da inauguração da igreja, aquelas pessoas que aceitaram Jesus ali, se converteram no primeiro dia com a pregação de Pedro, já saíram ali para os seus países, já pregando o evangelho. Depois Filipe pregou para aquele eunuco, né, da Etiópia, também saiu pregando o evangelho para outros países. Olha lá, os prosélitos de Roma que estavam presentes no dia de Pentecostes foram para Roma, eles que abriram a igreja de Roma. Então, a igreja nasceu missionária. Então as palavras aí foram colocadas de maneira errada, então você corrige, né?
A igreja nasceu pentecostal. Agora, o trabalho missionário que nós conhecemos hoje, então teve início no século passado. Aí tudo bem. Né? As cruzadas evangelísticas, né? Nasceram assim do jeito que nós fazemos hoje. Mas veja bem, o trabalho missionário começou lá com a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Tá? É porque lá naquele tempo não tinha caixa de som, né? Não tinha ali os instrumentos, então nós podemos dizer que no século passado começou desse jeito. Mas lá haviam as cruzadas evangelísticas, né? Quando Pedro estava pregando ali, multidão estava ouvindo, em campo aberto, né? Aí Paulo pregava também por todo lado, no beira do rio, nas praças, nas ruas, nas sinagogas, por todo lugar. Também eram o quê? Cruzadas evangelísticas. Então vamos ver aí, nesta lição, algumas coisas que nos chamam a atenção para o trabalho missionário da igreja. A igreja legítima, a igreja pentecostal. Tópico 1, a concepção de Cristo. Subtópico 1, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza 1, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. 2, a autoridade bíblica. E 3, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Número 1, a autoridade das Escrituras. Número 2, a salvação pela fé. E número 3, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Porneville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. Então, veja bem, para nós, né, que somos crentes, então, nós temos aí a concepção do que é ser evangélico. Agora, para o mundo, na visão das pessoas que não são evangélicas, então eles analisando a igreja, eles vão apenas pegar do século passado para cá, para estudar sobre a igreja, então eles vão dizer o que é um evangélico, então eles vão notar algumas coisas que vão identificar quem é evangélico. Então a primeira coisa, o compromisso que o evangélico tem com Jesus Cristo, com o nome de Jesus Cristo, né? Que após então a conversão existe um novo nascimento e uma identificação com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que deu a vida por nós. Então todo evangélico crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Todo evangélico adota a Bíblia como palavra de Deus, sem erros. E todo legítimo evangélico sente o desejo, o impulso de pregar aos outros, de transmitir, de compartilhar a sua fé em Jesus Cristo com outros. Então, basicamente, todo aquele que se declara evangélico possui essas três características. Agora, historicamente, já que nós temos apenas do século passado para cá muita coisa escrita, né, em livros, então a gente vai acompanhar a história do Evangelho e vai se deparar então com a igreja chamada protestante, ou seja, a igreja da reforma para cá, aquela grande reforma que houve. É evidente que a igreja existe desde o dia de Pentecostes, a igreja pentecostal existe desde o dia de Pentecostes, mas os pentecostais nunca se preocuparam muito com escrever livros, escrever a história da igreja pentecostal, né? Já os reformadores, já aqueles que resolveram então confrontar a igreja católica romana, então esses escreveram muita coisa, então tem muita história escrita por eles. Então a reforma protestante aconteceu para confrontar então a igreja católica apostólica romana
que é um caso isolado da igreja. Veja bem, a igreja pentecostal, a igreja legítima, sempre estava presente, ganhando almas, pregando o evangelho. Na maioria das vezes, eles não frequentavam nenhum concílio, nenhuma reunião que existia de outras igrejas, de outras denominações que nasceram. E até hoje é assim, eles fazem as reuniões deles lá e nós não participamos. E a igreja pentecostal segue ganhando milhões de almas e tem um trabalho missionário muito mais forte, muito mais eficiente. Então, a reforma protestante também tem as suas características, né? Primava pela autoridade das escrituras, que todo pentecostal normalmente dá prioridade à palavra de Deus, prioridade para a salvação pela fé, que na verdade está escrito errado aí, né? A salvação não é pela fé, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Graça de Deus é Jesus Cristo nascendo como homem, vivendo como homem, tomando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Isso aí é a graça de Deus. É o que Deus deu para nós sermos salvos. É Jesus Cristo, que de sua obra salvífica. Como é que nós entramos para essa salvação através de Jesus? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos. Aí entra a fé. Precisamos ouvir e crer, senão não somos salvos. Então, é pela graça de Deus, mediante a fé. Então, corrige aí, a salvação não é pela fé, é pela graça de Deus, mediante a fé. Também a reforma falava do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo crente é um sacerdote, ou seja, ele ministra a favor dos santos, ou seja, ele é um representante de Jesus Cristo onde quer que ele esteja. Todos os crentes podem e devem pregar o Evangelho. Então veja que o movimento, então, chamado aí de reforma, trouxe mais ajuda ainda para o trabalho missionário. Agora veja bem, eles têm um tipo de trabalho missionário diferente do nosso. A igreja legítima, cheia do Espírito Santo, pentecostal, a igreja que faz missões sempre na dependência do Espírito Santo, sempre na unção e no poder do Espírito Santo. Eles não, eles usam a teoria, né? Eles usam a parte teórica apenas, não a parte prática do que é ser cheio do Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, também ajudam na evangelização dos povos, porque enviam missionários, né? Os missionários falam de Jesus, falam da Bíblia, leem a Bíblia, ensinam a Bíblia. No subtópico 2, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I, Atos 2, de 1 a 12. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito repassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Atos 1, 10 e 11. Então, sempre quando falamos somos pentecostais, então estamos nos referindo à experiência sobrenatural do Espírito Santo que os primeiros apóstolos tiveram, e essa experiência foi seguindo a verdadeira igreja de Jesus Cristo por todo o tempo, até os nossos dias, e vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja. Então, além de ensinarmos a palavra de Deus, de pregarmos a palavra de Deus, temos em nós a presença do Espírito Santo, nos concedendo poder para pregar o Evangelho, na unção, no poder do Espírito Santo, sendo tudo confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. Tudo isso acontece conosco da mesma forma hoje. Deixa agora.
Agora vem sobre ti. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Mais. Agora está ficando aí para passar, para bater, acreditou, viu? A Jesus está em cima da hora. Então você vai dizer o que é. Acredito, pronto, glória, aleluia. Qualquer partida é fácil. Subtópico 3. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, Atos 16, 6 a 10. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Então veja que a igreja legítima, pentecostal, cheia do Espírito Santo, ela serve de exemplo para todos que se autodenominam evangélicos. Porque a eficácia da pregação pentecostal é muito superior a qualquer outro tipo de trabalho missionário. E isso se vê na prática. Se nós compararmos o trabalho missionário e o resultado de conversões daqueles que não são pentecostais com os pentecostais, nós vamos ver a superioridade do evangelho pregado cheio do Espírito Santo. É uma coisa impressionante. É muito diferente, é muito mais eficaz. Então a dedução simples e lógica é essa, que não existe trabalho missionário imitando o trabalho de Jesus Cristo e dos apóstolos, se não houver uma liberdade total ao Espírito Santo para que ele conduza esse trabalho e para que ele venha com poder sobre esse trabalho. Tópico 2. A obra missionária depois do Pentecostes. Subtópico 1. A causa da obra missionária na primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos do poder. Atos 1:4. E isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Então veja que a igreja nasce já cheia do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo já em evidência. Então veja que já houve uma eficácia tremenda na primeira pregação do Evangelho. Por quê? Pedro pregou o quê? A palavra de Deus e, antes dele pregar, o que aconteceu? Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então veja, que eles falavam em línguas e os habitantes de outros países que estavam visitando Jerusalém ouviam eles falando nas suas línguas maternas, as línguas dos seus países. Então havia ali a manifestação sobrenatural do dom do Espírito Santo chamado variedade de línguas.
Então, olha, eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas. Essas línguas que eles falavam, ninguém entende. Paulo, em 1 Coríntios, diz que essa língua do batismo com o Espírito Santo, ninguém entende, só Deus. Mas, a partir daí, eles receberam agora um dom, chamado variedade de línguas, que eles falavam em línguas e as pessoas compreendiam nas suas línguas de origem. Aí agora é uma manifestação sobrenatural de variedade de línguas, que equivale a uma profecia. Por quê? Houve o falar em línguas e houve uma interpretação dada pelo Espírito Santo para as pessoas entenderem. Então, falar em línguas mais interpretação equivale a uma profecia, ou seja, a pessoa entende o que está sendo falado na sua própria língua. Quando Pedro prega em aramaico e as pessoas entendem na língua deles, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, variedade de línguas, mais interpretação de línguas, que são que profecias. Então veja que Jesus foi enfático, exigiu que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do Espírito Santo. Só depois poderiam sair pregando. Então veja, foi o que Pedro fez. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, agora ele está pronto para cumprir o ID. Então ele já começa pregando o Evangelho. Veja que a igreja nasceu cheia do Espírito Santo e já uma igreja missionária. Já pregou o Evangelho e ali existiam tanto judeus quanto várias pessoas de outros países que estavam visitando Jerusalém. Então ali foi uma pregação missionária que alcançou vários países, várias pessoas de outros países. Olha aí, não é apenas uma pregação local para pessoas do local, mas também uma pregação etnocêntrica, uma pregação missionária que atingiu então várias nações. Veja só que coisa maravilhosa. Eu já preguei assim, eu pregava em rodoviária, fazia culto de rodoviária, e eu usava o som da rodoviária. Pregava e saía para todo lado nas caixas de som. E ali nós ganhamos uma vez ali muitos índios Guajajara para Jesus. Veja bem, que eles não falavam a nossa língua, mas eles entenderam na língua deles, que é o Tupi-Guarani, e se converteram. Inclusive um sobrinho de um cacique Guajajara se converteu naquele dia. Eu dei até minha Bíblia para ele. E ali então nasceu um movimento dentro da aldeia. Lá eles construíram uma igreja dentro da aldeia. Aconteceu batismos com o Espírito Santo. E o Evangelho cresceu ali por toda parte. Então, é um trabalho que o Espírito Santo faz. Eu já preguei em vários cultos na rua, onde pessoas que falavam outra língua também entenderam o que eu estava falando. Mas eu não estava falando a língua deles, eu estava falando em línguas. Então, o dom de variedade de línguas, isso atinge pessoas que falam outras línguas de outros países. E eles entendem claramente o que está sendo falado. Então, Jesus diz, fiquem em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. Então, vocês vão sair pregando o Evangelho por toda parte. E nós vemos aí a eficiência quando o Evangelho é pregado legitimamente, do jeito que Jesus mandou. Vemos um crescimento extraordinário, né? Todas as nações de então ouviram o Evangelho. Veja só. Por que nós estamos assim tão raquíticos no trabalho missionário? Porque ainda existem pelo menos 40% ainda dos povos que nunca ouviram o Evangelho, principalmente aí na década 10, 40. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, têm medo de morrer. Pregar o Evangelho não pode ter medo de morrer. Segundo, porque a igreja não está investindo na pregação do Evangelho, onde o Evangelho não é conhecido. Estão investindo muito, mas onde a igreja já é conhecida, onde existem milhares de igrejas. Vamos dar um exemplo. Trabalho missionário feito em Moçambique. Gente, Moçambique está cheio de igreja evangélica. Está já até saturada de tantos missionários brasileiros. Mas na África, onde predomina o islamismo, onde precisa mesmo da pregação do Evangelho, não tem.
Veja só, os países árabes, os muçulmanos, que mais precisam ouvir o Evangelho, praticamente não existe trabalho missionário. Veja só. Então nós investimos muito enviando missionários para onde já tem missionários, para onde já existem várias igrejas evangélicas. Então é um trabalho equivocado que está sendo feito. Principalmente porque também enviamos missionários despreparados espiritualmente. Eles são muito bem preparados teologicamente, fazem até curso de teologia, são até diplomados em teologia, mas não são homens de oração, homens de jejum e homens dispostos a dar a vida pelo Evangelho. Não são pessoas cheias do Espírito Santo e que têm dons do Espírito Santo em operação através deles. É por isso a ineficácia missionária que nós temos visto nesses dias. Ao invés de olharmos para a igreja como começou e a sua eficácia, nós queremos imitar os reformadores ineficazes, teóricos apenas. Aí não tem jeito. Precisamos de uma mudança radical nisso. O trabalho missionário está sendo feito de maneira errada. Missionário não é para dirigir igreja, pelo amor de Deus. Missionário é para abrir igreja. Ele tem que ir lá pregar, cheio do poder do Espírito Santo, lá milagres tem que acontecer, pessoas se converterem em massa, como a igreja de Atos começou, foi assim. Mudar o trabalho missionário não está baseado na Bíblia mais, o trabalho missionário. E eu posso falar, você, não, eu posso falar sim. Eu estive no campo missionário. Em 2 anos e meio, vão abrir 8 igrejas. Estão todas construídas hoje. E não foi pregando esse evangelho teórico, foi na unção e o poder do Espírito Santo. Em apenas 2 anos e meio, o Espírito Santo me usou para abrir 8 igrejas. Então, eu posso falar assim, porque falam tanto que seguem e obedecem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Porque não aprendem a pregar o evangelho com a Bíblia. Está lá em Atos dos Apóstolos, bem claro como se deve pregar o Evangelho. Subtópico 2, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios 16, 8 e 9, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, Atos 8, 26 a 30. Primeira coisa aí, temos que parar, e achar esse negócio de Palestina. Palestina não existia naquela época. Aquelas terras ali, todas pertencem a Israel, foram dadas por Deus. Isso é muito importante, principalmente nessa época agora de entendermos. Vamos colocar aí um mapa aqui do milênio para você ver as terras prometidas de Israel. E você vai ver aí as fronteiras e vai ver que esse negócio aí de Palestina, esse negócio aí de Jerusalém, ser dividida, não sei o quê, isso é contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus. Você vai ver aí que todas essas terras que estão marcadas aí, tudinho foram dadas por Deus aos judeus. Pertence aos judeus. Os judeus não estão tomando terra de ninguém. Estão apenas querendo o que é deles. Deus deu. E eles já, deram terras e mais terras para os outros, para poder viver em paz. Mas seus inimigos mortais continuam querendo tomar mais e mais e mais. Na verdade, querem acabar com eles, querem destruí-los.
querem retirá-los das terras que Deus deu para eles. E eles vão continuar tentando e vão insistir nisso até a grande tribulação, o final da grande tribulação, quando Jesus vai descer e vai destruir esses inimigos e vai dar para eles as terras todas que Deus prometeu. E o próprio Jesus vai governar sobre eles durante 1000 anos. E nesse tempo, todas as armas serão transformadas em enxadas, foice, maquinário agrícola. Vai acabar esse negócio aí de gente vendendo armas, aproveitando as guerras para vender armas, tanto de um lado quanto do outro. São interessados que haja guerra, porque querem vender suas armas. Então nós vemos em Atos dos Apóstolos o legítimo evangelho sendo pregado e a legítima igreja pregando o evangelho. Então a igreja cheia do Espírito Santo, operando no poder e na unção do Espírito Santo. Então o livro Atos dos Apóstolos registra mais o trabalho missionário do apóstolo Paulo, que foi um trabalho mais abrangente. Ele evangelizou ali todos os povos que estavam ali, Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia, Então ali onde, por exemplo, hoje existe a Europa, tudo ali foi evangelizado. A Grécia foi evangelizada, Roma foi evangelizada. Vemos aí o evangelho sendo pregado por Filipe, em Samaria, e depois ele vai pregar o primeiro-ministro da rainha da Etiópia, Candace, que é o título honorífico dela. Vamos ver que Antioquia pregaram aos gregos, ali também um trabalho transcultural. Agora, antes disso tudo, nós temos que nos lembrar que no dia do Pentecostes, ali onde houve batismo do Espírito Santo, então haviam vários prosélitos de vários países, inclusive de Roma. Esses saíram pregando o Evangelho, e levaram o Evangelho a Roma, outros levaram para outros lugares. Então esses, na verdade, foram os primeiros missionários transculturais. Agora, o que mais se destacou realmente foi Filipe, através de um trabalho missionário maravilhoso em Samaria, onde as pessoas ouviam e viam os sinais que Filipe fazia, se convertiam, ouvindo a pregação do Evangelho e vendo o poder de Deus em operação. Vemos que Pedro, na casa de Cornélio, é um trabalho transcultural, pregou a romanos. Depois vemos que Paulo começou a pregar aos judeus, mas depois passou a pregar quase que exclusivamente aos gentios. Mas no trabalho missionário aí se destacam também Barnabé, Silas, se destaca aí João Marcos, o próprio Pedro saiu pregando por toda parte, aí Priscila, Áquila, o Apolo, que era um bom pregador. Então o Filipe, que antes era diácono, ali em Jerusalém, no início da igreja, que se tornou evangelista. Nós encontramos depois da visita de Paulo à casa do Filipe. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, então tinha um dom de profecia, e Filipe agora era evangelista. Subtópico 3. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos 10, 34, 35, 11, 17, 18. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou apóstolo dos gentios. Atos 9, 15, 16, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9, 10, 13, 7, 9, 11, 15. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, Atos 10, o trabalho de Filipe, Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, Atos 13, de 1 a 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas, como o ministério apostólico de Paulo, Romanos 15, 22 a 29. Então veja, Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para ser pregado a toda criatura. Veja bem, então a todas as etnias. Deve ser pregado a todos e em todo o mundo. Veja bem que a salvação é para todos. 1 de João, veja aí capítulo 2, você veja aí que o apóstolo João está dizendo que a obra salvífica de Jesus é em favor de todo mundo, ou seja, de todos os homens. Além de termos aí vários versículos clássicos,
como 1 Timóteo capítulo 2, né? Falando que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Vamos aí, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E assim, vários versículos que nós já conhecemos. Então nós vemos aí que Pedro tanto abriu a pregação do Evangelho para os judeus, no dia de Pentecostes, quanto abriu a pregação do Evangelho aos gentios na casa de Cornélio. Vemos o trabalho missionário de Filipe, junto ao eunuco, né, lá da Etiópia, trabalho transcultural também, trabalho missionário. Vemos o apóstolo Paulo pregando por toda parte, começou pregando para os judeus, depois passou a pregar para os gentios. Sabemos que o apóstolo João dirigiu a igreja de Éfeso, onde existiam várias pessoas, né, que não eram judeus. Então vemos que o evangelho foi sendo pregado a todos os povos, todas as etnias, todos iam ouvindo a palavra de Deus, se convertendo. Então atingiram aí o mundo inteiro da sua época. Vemos que Jerusalém se tornou então centro evangelístico para os judeus e Antioquia se tornou centro evangelístico para os gentios. Quando Paulo chegou em Roma já havia uma igreja ali, uma igreja bem formada, uma igreja grande. E nós cremos que aqueles prosélitos, né, de Roma que ouviram o evangelho no dia de Pentecostes foram para lá e lá abriram a igreja e começaram a pregar o evangelho. Cremos que eles que abriram. Tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Isaías 61, de 1 a 3, Lucas 4, 17 a 20. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem evangelização. Atos 6, de 1 a 4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições. Atos 4, 32. O que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Atos 9, 31. Então veja que o trabalho missionário, que é dirigido, coordenado pelo Espírito Santo, é um trabalho muito eficaz. Veja bem, quando estavam reunidos em Antioquia, ali profetas, né, doutores, estavam jejuando, estavam orando, disse o Espírito Santo, separa para mim então Saulo e Barnabé. Veja bem, e ele escolheu, agora eles saíram pregando, e os sinais, prodígios e maravilhas começaram a acontecer. Então ele está capacitando agora. Ele escolhe e capacita. Agora, quando eles iam pregar, o que diz a palavra de Deus? Que o Espírito Santo dá palavras para que eles falem. Olha só, então ele chama, capacita. Dá até palavras, dá até pregação. Olha só, ele vem trazendo tudo o que é necessário para que multidões se convertam. Agora veja também que ele desperta pessoas, levanta pessoas para ajudarem na obra missionária. Então veja que Barnabé, por exemplo, vendeu uma propriedade e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar, porque havia fome ali, havia necessidade. Veja então que a igreja também aprendeu a contribuir, porque a igreja precisa enviar missionários, mas também precisa da contribuição dos membros da igreja para que os missionários sejam enviados. Então, os missionários precisam ser treinados, e hoje eu sou um crítico desse trabalho missionário, porque dá um curso teológico missionário, mas o missionário nem lê a Bíblia toda, leu. O missionário não tem costume de orar pelo menos 3 horas por dia. Não tem. O missionário não ora em línguas, pelo menos 1 hora em línguas todo dia. Também não tem. O missionário, às vezes, nem é batizado com o Espírito Santo. Um absurdo. Uma transgressão da palavra de Deus, mas é verdade. O missionário não tem o dom do Espírito Santo. Também é outro absurdo. Então, nós precisamos selecionar melhor os missionários.
missionário tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser homem de oração mesmo, oração mesmo, de 3 horas pelo menos de oração todo dia, que era um costume, né, dos apóstolos, que deixaram de servir às mesas, se ocupar com essas coisas, foram se dedicar a estudar a palavra de Deus, né, ensinar a doutrina da palavra de Deus, e também pregar e ganhar muitas almas cheios do poder do Espírito Santo. Tendo como maior exemplo o apóstolo Pedro. Então, o missionário também tem que ser um homem de jejum. Isso tem que ser ensinado no curso de missões e não é. Infelizmente, nós não temos visto. Isso tem que ser ensinado. Então, ler a Bíblia todo ano, a Bíblia toda. Orar aí 2, 3 horas, pelo menos aí 3 horas por dia. Orar pelo menos, dentro dessas 3 horas, pelo menos 1 hora em línguas. Paulo está dizendo que em ora em línguas edifica-se a si mesmo. Judas também, lá no versículo 20, edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então está bem simples isso aí, bem claro na Bíblia. Também jejum. É impressionante um missionário que não jejua. Isso é um absurdo. O jejum é que vai dar capacitação para ele vencer as obras da carne. É que vai dar maior intimidade com o Espírito Santo. É que vai lhe dar maior capacidade de se colocar inteiramente à disposição do Espírito Santo para ser usado poderosamente. Então é importantíssimo. Então, estudo da Bíblia, jejum, muita oração. É isso que vai trazer uma capacitação sobrenatural para o missionário, que vai trazer eficácia no trabalho missionário. Subtópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Atos 8, 29, 13, 2, 20 e 28. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Atos 16, 4 a 7. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da Palavra de Deus do exercício da proclamação da mensagem do campo missionário. 1 Coríntios 2, de 1 a 18. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na Igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da Igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo escolhe, capacita, dá poder, até impediu Paulo de pregar. Olha só. Então o Espírito Santo tem o controle desde que nós nos deixemos sermos guiados, orientados, enviados. Então, olha só, ele dá a palavra também para nós. Veja bem, ele revela a palavra que está escrita na Bíblia, nos ensina. Então nós temos que estar na dependência do Espírito Santo para fazermos missões. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele pode ser chamado Atos do Espírito Santo através dos primeiros apóstolos e discípulos de Jesus Cristo. Subtópico 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo. Mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Atos 17, 28 a 30. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Então, o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus pessoal, que se manifesta poderosamente através de nós, que fala conosco individualmente, nos orienta, nos dá palavra, vem nos capacitando com dons poderosos do Espírito Santo para fazermos a obra missionária. Então é evidente que o trabalho missionário só será eficaz quando está debaixo da orientação do Espírito Santo
na dependência do Espírito Santo, do poder e na unção do Espírito Santo. Então, missões de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, missões legítimas de uma igreja legítima de Jesus Cristo, sempre será uma igreja cheia do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo, uma igreja pentecostal. Conclusão. Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então vimos aí, é claro, de maneira rápida, resumida, a obra missionária quando ela é feita de acordo com a palavra de Deus, imitando a igreja verdadeira, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja dirigida, orientada pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo como o mentor desse trabalho missionário, tanto missionário local quanto missões transculturais. Tudo isso é coordenado, tudo isso é movimentado, orientado, capacitado pelo Espírito Santo. Então sabemos que não é o intelectualismo que vai fazer o trabalho missionário eficaz, mas o trabalho eficaz mesmo só vem através do movimento pentecostal, através de crentes que se deixam dominar e orientar pelo Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, que são usados tremendamente em dons do Espírito Santo para a realização dessa grande tarefa que é evangelizar o mundo inteiro. Se nós queremos um evangelho eficaz, se nós queremos um trabalho eficaz, um trabalho missionário de acordo com a Bíblia, nós temos que mudar a nossa ótica sobre missões e passarmos a trabalhar mais na dependência do Espírito Santo, treinarmos mais as pessoas na prática da vida sobrenatural. Vamos orar agora. Se você entende que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou. Se você compreende isso, se você aceita isso, se você crê nisso, então você é salvo agora. Vamos orar? Você recebe o Espírito Santo agora e começa uma vida nova com Deus. Isso é nascer de novo. Se você deseja, então vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a sua cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que ouviram a tua palavra, que creem em teu Filho Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, e que agora, Senhor, se arrependem de seus pecados e pedem perdão. Pessoas que agora se chegam a ti, Senhor, arrependidos e agora confessando a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Ó Senhor, concede a eles agora o Espírito Santo, salva agora essas vidas. Clame a Deus, receba a salvação agora, receba o perdão, seja cheio do Espírito Santo e faça um trabalho maravilhoso para o Senhor. Ele está te chamando para isso. Receba agora poder, receba agora o chamado, receba agora palavras, receba agora a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Senhor. Ramarashamas. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, solta agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nele, se cura, faz o milagre, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dá um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre edição, entre em contato conosco por esse telefone, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu estou precisando muito da ajuda de vocês.
porque minha casa que eu tinha alugado em Imperatriz, eu pago aluguel aqui em Americana, São Paulo, com aluguel de lá. O inquilino saiu, deixou a casa estragada. Eu estou agora sem dinheiro de aluguel para pagar o aluguel daqui. Então você envie qualquer quantia, nos ajude. Aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco e também do Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Priscila. Meu Pix, você vê aqui no meu CPF, 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.